Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e 16 anos depois a Espanha é campeã do mundo novamente, com um time totalmente diferente, obviamente, né? E eu vou comentar um pouco sobre. Bom, antes de tudo, para quem não me conhece, eu sou o Marcelo, criei esse canal para trocar ideia sobre futebol e dar minha opinião. E tá gravando, beleza? E se você concorda ou discorda, fica à vontade para comentar. Bom, antes de tudo, é claro, eu estava torcendo para a Espanha nessa final. Bom, obviamente eu estava torcendo para a Espanha nessa final. Não, eu não simpatizo com a Espanha, não. Eu só não simpatizo com a Argentina, nem um pouco. Então eu estava torcendo para a Espanha porque sim, na verdade acho que eu torço o Brasil 100% e o que eu talvez mais simpatize era Portugal por causa do Cristiano mas assim, que eu de fato simpatizo com a seleção em si, não com um jogador específico, é a Inglaterra. Então, beleza, é isso. Tá? Mas, de qualquer forma, eu quero comentar um pouco sobre essa final, um pouco sobre como foi essa Copa. E de antemão eu queria comentar aqui. Tivemos duas seleções nessa final que não fizeram uma Copa tão boa assim, tá? Eu não acho que a Copa da Argentina é boa. Deixa eu ver se tá gravando, tá gravando. Não acho que a Copa da Argentina é boa e não acho que a Copa da Espanha é boa. Ah, mas chegou na final. Sim, mas eu tô falando aqui numa questão de futebol apresentado, entende? A Espanha, ela tem uma Copa melhor para mim do que a Argentina, mas na minha percepção, eu acho que ambos não foram os melhores times. Eu acho que a Inglaterra jogou melhor que eles, no caso. Eu acho que a Inglaterra jogou melhor que eles, a própria França jogou melhor que eles. Eu acho que, por exemplo, o México, o México fez uma Copa muito boa, na minha percepção, caiu muito cedo, infelizmente, porque pegou uma Inglaterra jogando muito bem, tá? Mas eu acho que tiveram outras seleções que fizeram uma Copa melhor do que as seleções. Porém, não é sobre quem joga melhor, é só sobre quem chega lá. Né? E, bom, chegaram as duas seleções. E não é um demérito para as seleções. Tá? Eu acho que a própria Espanha ela melhora muito ali no final, após a fase de grupos, que a fase de grupos da Espanha ela não é muito boa, ela não joga bem contra o Cabo Verde, ela joga contra a Arábia Saudita também um jogo assim, porra, falei um palavrão que eu acho que nem podia, mas bem. Mas ela faz um 4-0 ali que, pô, ainda assim, eu assisti todos os jogos da Espanha, eu só não assisti Espanha e Bélgica, né? Mas também não foi um jogo que, na minha percepção, foi uau, a Espanha. Eu acho que o melhor jogo da Espanha foi contra a França. Tá? Foi o melhor jogo da Espanha, foi contra a França e contra a Argentina. A Espanha ela melhora muito durante a Copa, porque contra a Áustria ela já vem muito melhor, porque contra o próprio Uruguai também não jogou tão bem. E depois, contra Portugal, eu acho que foi um jogo bem meia boca de ambas as seleções. Ambas as seleções, na minha percepção, jogaram mal esse jogo. Aí depois contra a Bélgica eu não assisti, não consigo opinar. E depois contra a França é um jogo absurdo da Espanha. Absurdo. Eu acho que a Espanha ela anula a França completamente nesse jogo. Completamente. E aí contra a Argentina, a mesma coisa. Ah, não acho que anulou. Anulou. Gente, anulou, pelo amor de Deus. A Argentina não jogou futebol, tá? A Argentina não jogou futebol. Se a gente for falar em questões de números, tá? Só deixa eu pegar aqui questões da finalização, só para vocês terem uma ideia da finalização. 20 finalizações da Espanha contra 2 da Argentina. Essas 2 foram depois do gol da Espanha. Tá? Depois. E assim, cara, a Espanha ela faz um jogo muito bom. Eu acho que, de fato, esse 1-0 vai muito pela questão do próprio jogo, estilo de jogo da Espanha. A Espanha tem essa questão de ser um jogo muito tranquilo, sem ter muita pressa para fazer gol. E por isso que foi só 1-0. Porque se a Espanha é um time mais avassalador, ou fazia mais, ou provavelmente ia sofrer mais com transições da Argentina, ou o que seja. Tá? Mas, de fato, é muito, muito, muito bom a final da Espanha, cara. Muito bom. E assim, a gente. Cara, antes de falar de qualquer coisa sobre o jogo, eu queria parabenizar Lionel Messi, cara. Tem que parabenizar, mano. O cara jogou 6 Copas e dessas 6 Copas, 3 finais ele estava lá, em campo, jogando. Então, é muito bizarro. É muito bizarro, tá?
É bem bizarro. É, e foram quase que consecutivas, né? Porque é 14, 22 e 26. Só nesse meio aí de. Como é que fala? Nesse meio de 18 aí que não conseguiu, tá? Então, assim, eu acho que é uma Copa, é um absurdo o Messi, tá? É um absurdo, realmente é um absurdo. E falando sobre o jogo, eu só queria citar alguns nomes assim. Eu não quero muito me estender sobre como foi o jogo, porque eu já falei, para mim a Espanha foi muito melhor, mas assim, muito melhor mesmo. Eu acho que a Argentina jogou mal esse jogo, jogou mal, bem mal esse jogo, tá? Eu acho que a Argentina poderia ter uma proposta um pouco melhor para jogar contra uma seleção tão calma, tão fria quanto a Espanha, sabe? Eu realmente esperava. Mas eu queria só citar aqui, cara, eu queria citar, primeiro, o Yamal faz uma Copa ruim, tá? Para mim é talvez o pior jogador da Espanha na Copa. É o pior jogador da Espanha na Copa. Na minha percepção, é o pior jogador da Copa. O melhor jogador da Espanha, cara, eu fico entre Cubarsi e Rodri, tá? Eu fico entre Cubarsi e Rodri na Copa. O Rodri jogou muito essa Copa, muita bola. O Cubarsi também jogou muita bola essa Copa. Cucurella jogou muita bola nessa Copa. O Pedro Porro, cara, que final do Pedro Porro também. Atacando muito bem, defendendo muito bem. Gostei muito do Pedro Porro. O Nai Simon eu não acho que foi nada demais, mas também, assim, é mais mérito da sua zaga, né, do Laporte e do Cubarsi, e do Cucurella e do Porro, do que qualquer outra coisa, do que demérito dele. Dani Olmo também faz uma Copa legal, não acho que ela é muito boa como a do Rodri, do Cubarsi e do Cucurella. O Alex Bueno surpreendendo também, fez uma Copa legal, tá? Legal para o jogador que, sinceramente, eu não esperava nada. O Oyarzabal também fez uma Copa boa, não vou falar que eu não esperava nada dele, mas também não esperava menos do que foi. Ele foi bem, tá? E aí, bom, a gente tem que falar do Yuri Alberto espanhol, que é o Ferran Torres, né? Que meteu o gol no final. A Espanha é o Palmeiras da Copa do Mundo, né? Que jogadores que ninguém espera fazer o gol do título faz, né? Tipo o Daverson fazendo gol e o caralho. Nossa, esqueci o nome dele, pô. Esqueci o nome dele. O Lopes? Cara, esqueci. Me deu branco o nome dele. Me deu branco. Caramba, me deu branco. Me deu branco. Bom, de qualquer forma, tá no Curitiba hoje. Me deu branco o nome dele do nada. Mas de qualquer forma, seguindo. Merino também entrou e fez uma Copa muito boa, tá? Muito boa. E, pra mim, quem mudou o jogo de hoje foi o Nico Williams. Entrou muito, muito, muito bem. Mudou o jogo completamente, o Nico Williams. Mudou o jogo completamente. Tá? Não tenho o que falar. E aí a gente tem que falar de algumas coisas do jogo. Por exemplo, o gol anulado da Espanha, eu discordo completamente. Acho que não deveria ter sido anulado. Que isso é falta, um pisão. Cara, tipo assim, tem um pisão, tem um pisão. Marcelo, você acabou de assumir. Cara, mas sinceramente, a gente tem que colocar intensidade no meio da discussão. Literalmente, tipo, é na ponta da chuteira do Otamendi e claramente não houve a mínima vontade de fazer isso. Então, assim, era mais um disputa de espaço, assim, do que qualquer coisa. Então, eu, pessoalmente, não vejo. Eu não anularia esse gol. Mas se fosse contra o Palmeiras, você anularia. Claro, eu sou palmeirense. Eu não anularia. Óbvio. Pergunta idiota, né? Mas se fosse pro Flamengo, pro Corinthians, eu anularia. Brincadeira. Opa, peraí. Mas, de qualquer forma, eu achei que era um gol que não era para ser anulado, tá? Cara, Enzo Fernandes e Paredes, cara, assim, a Argentina em si é uma seleção bem desequilibrada e é um problema para os outros e para a gente, porque muitas vezes a própria Argentina bate, 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 bate e, pô, e não tem falta, ou não tem cartão,
porque, sinceramente, já tinha outro lance do Depou bem ali, acho que após a hidratação, eu acho que já era para um amarelo. E eu achei um crime não dar um amarelo ali. Ele dá um carrinho, assim, ridículo, ridículo. Mas, assim, a Argentina em si não faz uma boa final. Isso. Uma final um pouco desequilibrada em si, tá? E eu queria só comentar uma coisa antes de falar sobre quem ganhou os prêmios. Eu queria comentar sobre essa questão do nível também, tá? Eu acho que o nível afetou um pouco a Argentina aqui, tá? O nível da seleção, porque se você olha, por exemplo, o time titular de hoje, tá? Da Espanha. Muita gente no Brasil olha os clubes que os jogadores do Brasil, que são convocados jogam, né? Pois bem, vamos olhar aqui para vocês terem um nível de comparação. E na minha visão eu concordo um pouco nisso, mas eu também não concordo tanto, tá? Em partes isso é uma explicação, é um ponto a se atentar, mas também não é uma certeza. Eu acho que jogadores que jogam em ligas alternativas devem sim ser convocados, mas eu acho que talvez o futebol europeu grite nesse momento, tá? E aí a gente vai olhar. O Unai Simon joga no Atlético Bilbao. E aí você vai olhar que, de fato, aqui, os jogadores mais que estão em times mais ou menos, né? É o Unai Simon no Atlético Bilbao. Opa, peraí. Deixa eu só puxar. O Oyarzabal, que joga na Real Sociedad. E o Pedro Porro, que joga no Tottenham, que brigou para ser rebaixado essa temporada, mas assim, convenhamos que também nada demais, né? Ainda é o Tottenham, de qualquer forma. Tá investindo muito essa temporada, então acho que vai ser uma temporada boa do Tottenham. E os demais você já vai olhar, e o próprio, desculpa, acabei esquecendo do Nico Williams também, que joga no Bilbao. E aí você vai olhar os outros jogadores. Cucurella, Real Madrid. Cubarsí, Barcelona. Rodri, Manchester City. Fabian Ruiz, o PSG, Dani Olmo, Barcelona, Yamal, Barcelona, Alex Buena, também o Buena é do Atlético Madrid, né? Isso, do Atlético Madrid, só para confirmar mesmo, para não falar nenhuma besteira. Do Atlético Madrid. Então, aí, dos próprios que entraram, tá? O Pedro, Barcelona, Ferran Torres, Barcelona, Merino, Arsenal, o Nico Williams, Bilbao, o Alex Garcia, Barcelona. Então, assim, cara, é muito diferente, porque se você for olhar, aí tem o Zubimendi também, né, e tudo mais, mas se você for olhar a Argentina, olha a Argentina para vocês terem uma certa noção. A gente olha aqui, Emiliano Martinez, Aston Villa, campeão, beleza, ok. Montiel, que é do River Plate, né, então assim, Liga Nacional. Você vai no Christian Romero, zagueiro de um time quase rebaixado, que é o Tottenham, e se você for olhar, um zagueiro que estava machucado para vir para a Copa. O Lisandro Martinez, que, assim, sinceramente, acho bem justo ele ser convocado, mas também voltou de lesão não faz tanto tempo também, tá? Não, faz bastante tempo, faz uns 3 meses, então, assim, ok. Nesse caso aqui, beleza. Aí você vai lá, o Tagliafico, Lyon, ainda aqui eu acho que tem um nível ok na zaga, mas você já olhou lá o Montiel do lado direito. Aí você tem o Depou no Inter Miami. Ah, mas ele tá no Atlético Madrid. Mas às vezes assim, o jogador se acostuma com um nível mais baixo. E ele pode acabar não se adaptando tão rápido assim para um nível tão alto quanto a Copa do Mundo. É o Depou. Enzo Fernandes, Chelsea, beleza. O McAllister, Liverpool, beleza. O Nico Gonzalez, Juventus. E sinceramente eu já não confio mais tanto em jogadores da Serie A Team, porque a Serie A Team em si, para mim, está bem fraca, tá? Então, assim, a gente tem uma disparidade bem grande aqui, porque aí você vai pegar, beleza, é o Messi e o William Alves. Aí o William Alves, Atlético de Madrid e Messi também. Então tem sim uma diferença aqui de jogadores, dos níveis dos jogadores, na minha opinião. Tá? Eu acho que o que não tem diferença é o próprio Enzo Fernandes e o McAllister. Os demais tem, e até o Emiliano Martinez. Os demais, na minha opinião, tem uma diferença bem grande, e o Messi, porque é o Messi, só porque é o Messi. Porque se fosse qualquer outro jogador no Inter Miami, eu faria que tem uma diferença. E a gente pode ver que isso tem uma disparidade bem grande. Então, o futebol europeu ele se sobressai um pouco, sim. Então, ficou algo até um pouco nítido nessa própria Copa do Mundo. Então, né, é um ponto bem interessante de se pontuar. É só um ponto que eu queria pontuar. Um ponto que eu queria pontuar. É difícil, né?
Mas eu queria só comentar, para finalizar o vídeo, sobre quem ganhou os prêmios, né? O melhor goleiro foi o Unai Simon e o melhor jogador jovem foi o Cubarsí e o melhor jogador da Copa do Mundo foi o Rodri. Não concordo, eu só não concordo com o Unai Simon, tá? Eu só não concordo com ele. Eu acho que o Rodri é bem justo. Eu acho que ele é o melhor jogador, sim, da Espanha nessa Copa e faz uma Copa muito boa. Eu acho justo. Não acharia um absurdo ou o Messi ou o Mbappé também ganhar, ou o Bellingham, tá? Eu acho que, para mim, são os 4 melhores da Copa, são esses, tá? Então eu não acho um absurdo, tá bom? Sendo bem sincero, acho justo. Acho justo, mas também não acharia um crime dar para qualquer outro esse título de melhor da Copa. E melhor jogador jovem, aqui não tem a mínima discussão, é o Cubarsí, não tem outro nessa lista. Aí você pode falar, tipo, os jogadores que caíram antes, né? Mas aí eu acho também que não entra em discussão porque caíram muito cedo, alguns jogadores que entrariam nessa disputa, tá? E aí você pode olhar agora o Unai Simon. Eu acho que o Unai Simon não é o melhor goleiro da Copa. Eu acho que até o Emiliano Martinez faz uma Copa melhor. E para mim, entre esses dois, eu preferia que fosse o Emiliano Martinez, acharia mais justo. Mas o Unai Simon não tomou gol. Não tomou gol porque a zaga fez uma excelente Copa. Por isso. Não muito por mérito dele em si, eu acho. Mas eu acho também se necessitasse dele, ele ia se sair bem. Mas não é o caso. Eu acho que o Kobel faz uma Copa muito melhor. Mas caiu cedo. Pô, quartas de finais não é cedo. Acho que era bem justo ele ir para essa disputa aí, tá? Eu acho que era bem justo. E porque se você tira quartas de final, você tira de finais, você deixa basicamente só 4 goleiros na disputa. Eu acho bizarro. E aí eu acho que o Pickford também entraria nessa briga. Tá? Então, para mim, a briga seria os dois da final, o Unai Simon e o Emiliano Martinez, o Pickford e o Kobel, tá? Da Suíça. Eu acho que desses todos, o Kobel foi o que mais apareceu e quando apareceu foi bem, muito bem. Talvez eu preferia ele, mas eu também acho que o Pickford está acima desses outros dois. Tá? Eu acho que o Pickford é muito criticado pela sua altura e ele tem sim algumas falhas em alguns momentos, eu concordo, mas o que o Pickford pega de bola difícil, cara, é bizarro. É bizarro, é muito bizarro. É muito bizarro. Eu gosto muito do Pickford. Marcelo, é porque você acompanha muito. Cara, nem tanto, tá? Eu acompanho o United e muito bem o United e alguns outros clubes, mas eu não acompanho tanto o Everton, óbvio. Eu vejo o Everton contra clubes grandes jogando, no máximo, ou contra o United. Então, assim, eu acho ele muito bom, o Pickford, tá? E fez uma outra Copa de 22 muito boa e de 18 também muito boa, tá? Então eu talvez preferia o Kobel ou o Pickford nesse caso, tá? Mas de qualquer forma, essa é a minha opinião sobre a final, sobre os prêmios, sobre os jogadores, sobre como foi a Copa, desses times que chegaram na final. E pretendo fazer um vídeo sobre, no geral, sobre como que foi a Copa, os times que mais me chamaram a atenção, os jogadores que mais me chamaram a atenção. E é isso. Se você curtiu o vídeo, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Valeu!